Olá, sejam todos bem-vindos. Nós queremos trazer uma palavra da parte de Deus e falar um pouquinho sobre fé e graça. Gostaria de ler com vocês em Romanos capítulo 5, versículo 21, que diz assim a palavra: para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. A salvação é um dom de Deus e podemos dizer um dom da graça de Deus, mas somente podemos recebê-la em resposta à fé do ser humano com relação a Deus. Para entender corretamente o processo da salvação, nós precisamos entender essas duas palavras, fé e graça. Fé salvífica, a fé que resulta na salvação. A fé em Cristo Jesus é a única condição prévia que Deus requer do homem para a salvação. A fé não é somente uma confissão a respeito de Cristo, mas também uma ação dinâmica que brota do coração do homem que quer servir a Cristo como Senhor e Salvador. Se você recebe a Cristo pela fé, então esta fé possibilita você ser salvo, você receber a salvação através do Senhor Jesus Cristo. O conceito de fé no Novo Testamento abrange 4 elementos principais. Primeiro, a fé significa crer e confiar firmemente no Cristo crucificado e também ressurreto como Senhor e Salvador pessoal. Importa em crer de todo o coração, ou seja, entregar a nossa vontade e a totalidade do nosso ser ao Senhor Jesus, pois Ele é o Salvador. Também a fé inclui arrependimento, isto é, deve-se se arrepender de todo o pecado e receber pela fé ao Filho de Deus, voltar-se para Deus através de Cristo. Essa fé salvífica é sempre fé com arrependimento. Também a fé inclui obediência ao Senhor Jesus Cristo e à sua palavra, como maneira de viver inspirada por nossa fé, como maneira de viver agora em gratidão a Deus pela obra regeneradora que o Espírito Santo opera agora em nossas vidas. Logo, fé é obediência. Fé não pode ficar separada da obediência. Fé e obediência andam juntas. A fé salvífica, sem uma busca dedicada da santificação, é ilegítima e impossível. Então a fé inclui obediência, inclui santificação e andam juntas. A fé também inclui uma sincera dedicação pessoal e uma fidelidade amorosa a Cristo, que se expressam na confiança, no amor, na gratidão, na lealdade para com o Senhor. A fé, no seu sentido mais elevado, não se diferencia muito do amor. É uma atividade pessoal de sacrifício e de abnegação para com Cristo. Então, se você quer ter uma vida plena, você precisa entregar sua vida em total amor e lealdade ao Senhor. E a fé, ela possibilita você receber a bênção da salvação. A libertação provém dessa entrega pela fé ao Senhor Jesus. A fé em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador é tanto um ato de um único momento, como também uma atitude contínua para a vida inteira, que precisa crescer e se fortalecer. A fé em Cristo nos possibilita sempre uma vida plena, uma vida de vitória. Então, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor.
Louvado seja o nome de Jesus. Romanos, capítulo 5, versículo 21. E o que é graça? Graça é favor imerecido. No Antigo Testamento, Deus revelou-se como o Deus da graça e misericórdia, demonstrando amor para com seu povo, não porque esse merecesse, mas por causa da fidelidade de Deus à sua promessa feita a Abraão, Isaque, Jacó e assim sucessivamente. Os escritores bíblicos dão prosseguimento ao tema da graça como sendo a presença e o amor de Deus em Cristo Jesus, transmitidos aos cristãos, às pessoas, não é? Através do Espírito Santo, e aos nossos amigos através da atuação do Espírito Santo. A graça, ela comunica as verdades de Deus no coração humano. Então você pode receber a salvação pela graça. A graça é favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus quer nos agraciar e nos abençoar. Agora, nós precisamos responder a esta graça, para que a graça não seja vã, para que isso não seja vão, nós precisamos responder a essa graça imerecida. Então, receber a Cristo, receber as coisas de Deus com o coração grato. Deus concede uma medida da sua graça como dádiva às pessoas não crentes. E elas agora respondem crendo de todo o coração e recebendo essa graça em suas vidas. Deus concede graça ao crente, ao cristão, que seja liberto do pecado, para que nele opere tanto o querer como o efetuar, segundo a vontade de Deus. Está escrito em Filipenses, no capítulo 2 e o versículo 13. Devemos diligentemente desejar e buscar a graça de Deus, porque alguns meios são disponibilizados para isso. Nós podemos alcançar a graça de Deus mediante as Escrituras Sagradas. Nós conseguimos a graça de Deus mediante a pregação do Evangelho, a proclamação das boas novas. Nós recebemos a graça de Deus através do Espírito Santo, quando nós respondemos positivamente ao que Deus nos concede. Então a graça de Deus nos alcança. Para que a graça de Deus não seja vã na sua vida, você precisa responder a essa chamada. Pela graça sois salvos, disse o apóstolo Paulo lá em Efésios. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode receber, meu amigo, essa graça através da aceitação do Evangelho, da aceitação da palavra de Deus em sua vida. A graça de Deus te alcança, mas você precisa receber para que ela tenha efeito em sua vida. Receber a palavra, receber a Cristo, receber essa mensagem poderosa em seu coração e crer. Por isso que nós falamos de fé e graça. Você recebe pela fé a graça que Deus está oferecendo a ti. Receba Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Creia na palavra de Deus. Receba toda a bênção de Deus através da palavra e do Santo Evangelho. Que Deus em Cristo te abençoe. E a palavra de Deus nos diz que quem recebe a Cristo recebe ao Pai. Então, e eles vêm e farão morada em seu coração. Que Deus em Cristo continue abençoando. Que Deus em Cristo te abençoe. Você que não é evangélico, mas crê, você que ama a palavra de Deus, você que gosta, você que sabe que Deus é bom, é maravilhoso. Então receba esta palavra, que o Senhor possa falar fortemente em seu coração e que você possa receber a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Fé e graça são dádivas, são bênçãos de Deus para as nossas vidas. Nós queremos orar por você nesse instante. Amado e eterno Deus,
nosso Pai que está nos céus. Nós te glorificamos, Senhor, te agradecendo por esta mensagem, por esta palavra que chega, Senhor, aos nossos corações. Fé para vencer, fé para, Senhor, ser liberto, fé, aleluia, que nos dá vida e graça que nos tira do abismo, fé que nos resgata, graça que nos recebe, graça que inunda, graça que abunda. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, porque a tua palavra diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Louvado seja o teu nome. Por isso, nós cremos, Senhor, que a graça de Deus, ela é suficiente, aleluia, para perdoar pecados. A graça de Deus é suficiente para libertar vidas. E neste instante, ó Deus, nós entregamos em tuas mãos as vidas, crendo que a graça de Deus é suficiente para a libertação e para a salvação de almas. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, e nós te agradecemos por isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.